Gente, qual a diferença de estar dentro de um templo e qual a diferença de estar na igreja de Jesus? Qual a diferença? Eu não tenho nenhum medo, nenhum temor de falar isso, porque eu estou há 37 anos dentro de templo e dentro da igreja. Há uma diferença, porque tem muita gente que está dentro do templo. Sabe por causa de que eu estou falando isso? Porque agora, exatamente neste momento, Bolsonaro está dentro de um templo. Um apóstolo, não sei quem, eu não lembro. Passou aqui um vídeo aqui e ele está dentro de um templo. Mas qual é a diferença, hein, gente? De estar dentro de um templo qual a diferença de estar dentro de um templo e estar dentro da igreja de Jesus? Existe diferença. Porque existe dois tipos de igreja. No grego, eclésia se referia a dois tipos de igreja. A primeira igreja era justamente o templo, ou uma sinagoga, ou um prédio. Esse era o lugar onde eles se reuniam. E havia ali uma liturgia estabelecida pelo dirigente daquela congregação. Esse era o primeiro modelo, que quando está se referindo à igreja, refere-se a dois tipos. O segundo, quando se falava da igreja de Filipos, por exemplo, aos filipenses, quando Paulo está escrevendo, ele está escrevendo para a casa de Lídia, vendedora de púrpura, com seu esposo, que ali Paulo, muitos anos antes, dezenas de anos antes, ele começou um grupo familiar. E que depois se tornou a cidade toda. Isso saindo da Ásia Menor, entrando para a Europa. Paulo estava bem distante, porque Paulo ia bem longe, no campo missionário. Ele não ficou em Jerusalém, Belém de Judá, ficou ali no meio dos bonzinhos, não. Ele foi para o meio das pessoas, lá mesmo, nos confins da terra. Então, havia uma diferença. Há uma diferença entre o templo, que a gente vai, que pessoas chamam de igrejas, mas é uma instituição religiosa. E há uma diferença entre você, igreja, você. E eu pergunto, Bolsonaro está na igreja? Não, ele não está. Ele não está, sabe por quê? Porque o Salmo 116, se eu não me engano, diz assim: Senhor, quem entrará no teu santo templo? Aquele que tem a mão limpa
e o coração puro, aquele que não ama a vaidade, aquele que não derrama sangue. Esse é que vai entrar. E lá na frente, quando Jesus vai instruir o escriba, o príncipe Nicodemos, ele disse assim: quem não nascer de novo não pode entrar. E quem não se fizer como uma criança não pode nem ver o reino de Deus. Um não pode entrar, o outro não pode nem ver. Então, quando a pessoa ele está ali dentro, né, bajulado por pessoas por causa de dinheiro, ele não é. Isso não representa nada. Para Deus, não. Para o homem representa, porque o homem ele se empolga por causa de dinheiro. Poxa, nós temos aqui um cara, olha, o cara ele é um juiz, ele é um advogado, ele é um deputado, ele é um senador. Quer ver? Eu vou contar um exemplo disso. Aqui no nosso município tinha um moço que toda época de eleição ele ia para a igreja. Toda época. Chegava, aproximava das eleições, ele ia para a igreja. E ele era chamado de João de Deus. Ele ia lá e dizia: pastor, eu estou levantando minha mão. Aí o pastor, ele ficava ali um tempo, e aí ele ganhava a eleição. Quando ele ganhava a eleição, ele saía da igreja. E ele fez isso durante 4 mandatos. 12, 16 anos ele enganou. As igrejas. Durante 16 anos ele enganou as igrejas. Ele levantava a mão, ia para a igreja, aí lançava a campanha. Inclusive, uma vez ele disse que ele era o Davi, que ele ia enfrentar o grande gigante Golias. E ele ia dentro da igreja, e aí um dia o pastor falou com ele, num desses mandatos, disse para ele: 16 anos ele enganou. O pastor disse: você não vai se batizar, não? Você não vai entregar o seu coração de verdade para Jesus? Nem ir lá em Jerusalém, mergulhar no Rio Jordão, que é batismo, não, gente. Todo mundo que vai lá, gente que já é batizado, gente que já... tem gente que acha que ele ir em Israel, ele ir lá, ele visitar, ele fazer caravana em Israel, ele já está santificado. Não é não. Não tem nada a ver, gente. Ele pensa que ele bota um quipá de judeu na cabeça, ele já está salvo. Não é isso, não. Porque a Bíblia diz que quem for o remanescente, porque até hoje os israelitas não aceitaram a Cristo. Porque eles dizem que Jesus não é o Messias. Está lá no capítulo de João. Primeiro, veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí a pessoa bota um quipá na cabeça, o Trump colocou, né? Bolsonaro vai lá no Muro da Lamentação e beija o Muro da Lamentação. Ah, ele é um cristão agora.
Tem nada a ver. Tanto que Tel Aviv, a capital de Israel até pouco tempo, é uma das capitais mais promíscuas do mundo. Tel Aviv, na Terra Santa, gente. E gente que tem os oráculos, o que mais deu problema para os profetas de Deus foram eles. Deus tem promessa? Tem. Só que eles não aceitavam. Por exemplo, Moisés andou com 3 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Era para ele chegar em 40 dias, saindo lá do Egito até Canaã, era 40 dias de viagem. Eles demoraram 40 anos, porque eles eram desobedientes. E quando se aproximou da terra, quando ele estava chegando ali, próximo a Jericó, no monte Nebo, Deus mostrou a terra prometida para Moisés e disse: ó, você vai entrar. Não, você não vai entrar. Você vai morrer, vai entrar lá no céu. Aqui você não entra, não. Porque eu pedi para você ferir a rocha para sair água. Você bateu na rocha. Mas não, Moisés fez porque era a rebeldia daquele povo. Mas bateu. E aí Moisés, ele falou, ó, e outra coisa, quem vai entrar na terra prometida é a juventude, porque esses aí, velhos, antigos, estão 40 anos com você, só vai entrar 2, Josué e Calebe. Só entrou de 20 anos para baixo. Toda aquela multidão que saiu com Moisés lá, de quase 3 milhões de pessoas, eram 600 homens, fora mulheres e crianças, eles não entraram na terra prometida. E assim também vai ser no tempo atual. No livro de Ezequiel fala, filho do homem, ó, soma aí a terça parte, 70% não vai entrar. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo a casa de Deus de bagunça. Estão fazendo a casa de Deus de exploração. Estão fazendo, trazendo o animismo para dentro da casa de Deus. Mistura. Não se prega mais a palavra de Deus, porque quando se prega a palavra de Deus, as pessoas se incomodam. Tem que pregar sal grosso, tem que pregar não sei o que de arruda, tem que pregar um monte de coisa. E aí leva quem para dentro da igreja? Justamente o homem que é anti-igreja. O homem que faz tudo contra o que Jesus falou. Jesus disse que não é para matar, é para amar. Ele prega matança. Seguidor dele, que ganhou junto com ele, prega que tem que jogar um míssil lá na favela da Rocinha. Os milicianos metralha todo mundo, mata.
e ele dá apoio. Ele apoia um torturador. Brilhante Ustra. Está lá na igreja. Sabe o que ia acontecer, gente? Se Jesus viesse hoje aqui, eles não iam querer deixar Jesus entrar, mas ele ia deixar. Porque Jesus era pobre. Pobre assim. Ele se fez pobre por nós, porque se olhar assim teologicamente, Ageu capítulo 2 diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Jesus é dono de tudo. Ele é dono do universo. Mas ele se fez pobre por nós. Donizete Silva. Jesus se fez pobre por nós. Ele era rico. E poderia ser muito mais. Por exemplo, quando lá Jesus Cristo, ele nasceu, os reis vieram de longe, trouxeram mirra, incenso e ouro, já no nascimento dele, né? Nosso Senhor já nasceu rico, mas ele se fez pobre por amor a nós. Diz a Bíblia que ele pregou as partes mais baixas da terra. E quando Jesus foi para Galiléia pregar, que significa Galil, Givaldo Pereira Alves. Galil significa círculo. Ele foi para aquela parte mais humilde, fora dos termos de Jerusalém, fora de Belém de Judá, que era a terra dos reis. Ele não frequentava o templo de Salomão, ele não frequentava lá. Jesus pregava no alpendre, que era uma cobertura que tinha por fora, onde as pessoas ficavam escondidas do sol, da chuva, nas varandas, os grandes varandões. Jesus pregava era ali. E os discípulos seguiram o mesmo caminho. Pregava na rua, pregava para a samaritana, pregava no caminho para Bartimeu, o cego, pregava para os leprosos. E quando ele ia em uma sinagoga, por acaso ele ia numa sinagoga, que ele era judeu, ele ia lá e curava pessoas lá dentro. E aí eles criavam confusão. Mas hoje não é dia de curar. Hoje é dia de sábado, não pode curar hoje. Aí Jesus dizia: ué, mas se um cavalo de vocês cair num buraco, vocês tiram ele no dia de sábado? Mas eu não poderia libertar essa pessoa que também é filho de Abraão, que estava escravo por uma doença? E aí eles diziam: ele não é de Deus. Porque Jesus curava. E Jesus abençoava as pessoas. Jesus era amado pelas pessoas. Ele não pregava violência. Então não use a Bíblia para dizer que Jesus pregava violência. Uma certa parte da Bíblia estava ali os dois filhos, chamados filhos do trovão, João e Tiago. E eles teriam que passar por Samaria. Só que o samaritano não gostava dos judeus. Eles também eram judeus, mas eram um judeu meio misturado. E eles disseram: não, vocês não podem passar aqui. Jesus estava passando com seus apóstolos. Aí Tiago e João, os filhos do trovão, disseram: Senhor, por que o Senhor não manda cair fogo sobre eles?
e acaba com essa raça. Aí Jesus disse: epa, pera lá. Eu não vim para destruir o homem, não. Eu vim salvar o homem. Vocês não sabem que eu pertenço ao Espírito Santo de Deus? Vocês não sabem que vocês são do Espírito Santo de Deus? E que o Espírito Santo não veio para destruir ninguém? Então, quando uma pessoa vai dentro de uma igreja, como ele está agora, significa que ele é da igreja. Você pensa que Hitler não ia na igreja? Você pensa que Constantino não ia na igreja? Pelo contrário, Constantino, além de ir na igreja em 1212 depois de Cristo, além de ir, ele mandou construir diversas igrejas. Só que Constantino nunca foi batizado. Só que Constantino era um tirano que ele matou os 3 oponentes ao Império de Roma. E assumiu o cargo de Diocleciano, que era o rei que tinha abdicado. 2 oponentes, ele derrubou o exército de cima da ponte e matou afogado. Constantino. Um homem que mandou construir um monte de igreja. Frequentar uma igreja não significa que a pessoa é igreja. Agora, ninguém pode ser proibido de ir na igreja, é claro. E não quer dizer que alguém vai um dia ser igreja, porque ali é uma escola. Você vai aprendendo. Eu estou há 37 anos. Aprendendo. Agora, se eu vou na igreja fazer posinha de arma, eu vou na igreja dizer que tem que matar comunista, que tem que prender comunista, eu vou na igreja pregar violência, pregar ódio, então eu não sou igreja. Eu estou ali por uma questão de conveniência. É porque os políticos, eles sabem disso. Eles sabem que é uma proporção muito grande de pessoas cristãs no Brasil. Então é o caso daquele conhecido meu, né, vereador. 16 anos como vereador. Dava a eleição, ele corria para a igreja. Agora eu pergunto, depois que acabava a eleição, ele ia fazer o bem? Ele ia distribuir o pão para as pessoas? Ele ia visitar os presos nas suas necessidades? Ele ia amparar os órfãos e as viúvas? Ele ia distribuir sopa para os mendigos que estão morrendo de frio? Ele ia ajudar as pessoas que estão morando no meio do mato, debaixo de uma barraca? Não, não ia. Ele ia para lá, para a Câmara, e lá dentro ele ficava, ganhando dinheiro e fazendo maracutaia. Um dia perguntaram para mim, vem cá, e se um empresário chegasse para você fosse um vereador, e ele oferecesse para você,
vou te dar aqui 30 mil para você aprovar um projeto meu. O que você faria? Eu disse assim, eu faria, eu sei o que eu faria. O que você faria então? Eu ia mandar ele comprar várias fardos de arroz, feijão, carne, o que ele pudesse comprar com aquele dinheiro. E lá no bairro, mas por 1 ou 2 ou 10, quanto pudesse atingir. E distribuísse lá. Ó, eu estou aqui distribuindo para vocês que precisam. Não precisava falar mais nada. Tá aqui, ó. Aí ele ia provar que ele realmente quer cuidar do povo. Agora, para me beneficiar, não. Para beneficiar pastor, bispo, em troca de voto, isso é uma covardia, gente. Com as pessoas necessitadas. Eu já vi isso. Eu já vi isso quando eu era novo. Eu era diácono. O camarada chegou na igreja, era deputado. Chegou lá, nós tínhamos uma igreja, começamos com 15 pessoas, ajudei o pastor a construir a igreja. Periferia da Serra, bairro Jardim Tropical, na época. Era chamado de Cantinho do Céu. E aí chega aquele homem ali e diz o seguinte: olha, eu estou dando aqui para a construção da igreja um cheque de 10 mil reais. Na época era reais. Foi na virada do real, era muito dinheiro. Na virada do real era muito dinheiro. E aí o pastor subiu no púlpito, né, da igreja e falou: ó, esse camarada é o nosso candidato. Esse camarada é o cara bom com a igreja. E ele ganhou. Ele ainda está na política, milionário. O nome dele é Marcos Madureira. Eu dou nome. Marcos Madureira. Sabe o que aconteceu? Depois ele foi lá e sustou o cheque. Quando ele ganhou, ele sustou o cheque. E foi ele que agora, muitos anos depois, ele nem lembra que eu era diácono naquela época. Eu era um garoto. Eu fui convidado pelo presidente do PRP, seu Dari Pagung, para assumir, para ir participar com eles lá. Eu tenho uma equipe de direitos humanos. E na última hora, do último dia, no último minuto de registro de campanha, ele trouxe o Madureira para ser deputado. E ele ganhou, milionário. E o meu nome foi anulado. Por quê? Porque o homem é rico, o homem é milionário. É assim que funciona, gente. É por isso que eu digo, muitas vezes a oposição que quer realmente ajudar o povo, muitas vezes ela é infantil quando ela faz isso. Porque aquele cara vai ganhar e nunca mais vai ajudar ninguém. Ele vai ajudar ele mesmo.
Ele fez isso com a igreja. Depois o pastor morreu, já faz muitos anos isso. O pastor acreditou. O pastor acreditou. Então agora, exatamente, Bolsonaro está numa igreja com um apóstolo não sei quem. Não lembro agora o nome. E está fazendo aquela velho discurso, aquela velha tática. Que ele usou. Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Brasil, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. É uma frase de paraquedista, gente. Mas tem gente que não estuda, não percebe isso. Isso é um slogan usado pelo paraquedismo. Eu já disse até vontade de pular de paraquedas. Também, um dia. Quando os paraquedistas estão lá em cima, como ele era do paraquedismo, antes deles pular, eles gritam isso. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Ele usou o lema de paraquedistas que ele sabia que ele iria enganar. Porque o Brasil é histórico que candidato engana a igreja. Engana. Engana. Mas não deixe de ser enganado por ele, não. Por ninguém. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se um anjo chegar na igreja e começar a pregar outra coisa, que não seja o evangelho de Cristo, que não seja que ele pregar, por exemplo, Jesus disse que não é para não matarás, mas ele dizer que é para você matar. Considere ele como anátema, como um maldito, porque não é Jesus. Jesus não ensina isso. Se Jesus quiser fazer qualquer coisa com qualquer um, gente, seja bem ou seja mal, ele mesmo faz. Ele mesmo faz. Ele não precisa de homem para fazer, não. Ele não precisa de ninguém para pegar revólver lá fazer, não. Teve um moço aí que a nora dele era de uma denominação evangélica. Mas o filho dele não era. E ele não queria que o filho estivesse lá. E ela ligou para ele, e ela sempre evangelizando o marido, evangelizando. E um dia ele ligou para ela e disse: ó, eu não quero que você evangelize o meu filho. E ela disse: não, mas por que o senhor não abre o coração para Jesus também? Ele disse: olha, se Jesus vir na minha casa, eu boto ele de joelho. Eu boto Jesus de joelho. Palavras dele. Mas sabe o que aconteceu? Passados alguns meses, ele contraiu um câncer. E aquele câncer o consumiu. E antes dele morrer, ele ligou para ela e disse: olha, pede esse Jesus que você tinha falado comigo, que me abençoe. Porque quando eu falei sem pensar. Ninguém pode. Ninguém pode.
Ninguém engana Jesus. Ninguém vence Jesus. E Jesus não precisa de ninguém para fazer mal ou bem. Se ele quiser fazer, ele faz. Ah, mas e as boas obras? As boas obras a gente faz porque Deus é amor. Nós temos que seguir o exemplo dele. É isso aí. Eu volto